Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior prova do amor do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu estou fazendo tudo errado 10 minutos de culto. Vou louvar o Senhor, porque apesar da minha Vai me iniquidade, socar. apesar de não ter sido aquele que pertencia à tribo de Judá, apesar de não ter sido judeu, vós me chamastes e me incluístes nos grandes homens e mulheres que têm direito a entrar um dia no reino dos céus. É o salmista que nos ajuda a refletir e de modo muito especial a pensarmos na grande questão que se resolveu em Jerusalém, quando Barnabé e Paulo vão a Jerusalém consultar os demais apóstolos por causa do problema da circuncisão. Os apóstolos em oração escutam a voz do Espírito Santo e depois chegam a uma conclusão que nós acabamos de ouvir hoje na primeira leitura tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós e o Espírito Santo decidimos não nos impor um outro fardo pesado a não ser abster-se das carnes sufocadas, abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos, abster-se das uniões ilegítimas. Isto significa, no nosso tempo, poderíamos dizer da poligamia, do adultério, poderíamos falar da homossexualidade, muito bem criticada pela Sagrada Escritura, poderíamos falar de coisas que viciam e deturpam a sã conduta, que não nos faz de facto ser os homens e mulheres como devíamos ser segundo o projeto do próprio Deus. E então os discípulos escrevem uma carta e enviam-na com Barnabé e Saulo, bem como outros apóstolos, que vão ser como testemunhas daquilo que foi escrito como resultado da grande conferência, que se poderíamos assim chamar, o primeiro concílio de Jerusalém, quando se resolveu a questão da circuncisão. Mas tudo isso os discípulos o fazem por quê? Porque eles são fiéis à ordem do Mestre. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não há maior prova de amor do que dar a vida por aqueles que são amados. Jesus está fazendo um discurso de despedida. O próximo domingo será o 6º domingo da Páscoa e depois daquele 6º domingo da Páscoa nós celebraremos a Ascensão do Senhor. Então, o texto de São João, de modo muito especial, esses textos que nós temos vindo a meditar, a partilhar nos Evangelhos, fazem parte do grande discurso de despedida de Jesus. São as últimas recomendações de Jesus. Olha, eu vou para
vosso Pai, vou para o meu Deus e vosso Deus. Mas eu não quero que vocês fiquem na ignorância. Eu não quero que as palavras que eu vos dirigi, as palavras que eu vos falei, caiam no vazio. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que eu ouvi do meu Pai. Assim como eu amo meu Pai e meu Pai me ama, assim também vocês devem se amar uns aos outros. Assim entre vocês não pode haver rivalidades. Assim entre vós não deve haver quem sobrecarregue o outro com fardos que não levam à salvação. Às vezes nós, no nosso dia a dia, colocamos muita coisa, muita tralha no caminho, incluímos muitas coisas naquilo que são os mandamentos da lei de Deus que não nos salvam. Colocamos de parte a coisa mais importante. Muitíssimas vezes nós, padres, ministros, extraordinária comunhão, muitas vezes nós amarramos fardos pesados sobre os outros e esses fardos não são necessários para a salvação. Jesus foi bem claro. O mandamento, ou seja, aquilo que nos pode salvar não pode ser outra coisa senão o amor que nós devemos ter uns para com os outros. O amor é o vínculo da perfeição. O amor faz com que o mistério de Deus aconteça entre nós. Deus se fez homem igual a nós, dentro do pecado, porque Ele ama o mundo. E o amor incondicionalmente. O amor de Deus faz com que nós superemos tudo. Superemos as barreiras, os obstáculos, os complexos, as rivalidades, as invejas, os egoísmos. O amor faz com que nós nos humilhemos diante do outro e interiorizemos. O amor faz com que a barreira da pobreza e da riqueza seja derrubada de uma vez por todas, porque quem ama partilha. Quem ama é solidário. Quem ama vai ao encontro do outro. A falta do amor faz com que nós permitamos as condições humanas acontecerem na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. A falta do amor faz com que o ódio aconteça, a vingança aconteça, a criminalidade reine. Os assaltos, os assassinatos aconteçam, tudo por falta do amor. Então, quando Jesus diz, olha, não existe um maior mandamento, não existe outro mandamento senão o mandamento do amor, Jesus quer exatamente salientar a importância que nós devemos dar a esta palavra amor. Só é verdadeiramente filho de Deus quem sabe amar. Aliás, costuma dizer, a medida do amor é amar sem medida. É amar sem olhar para. Me parece aqui. E vejam um pouquinho mais adiante o que Jesus diz. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vós possais produzir frutos. E não frutos passageiros, frutos que permanecem. Os frutos passageiros são aqueles que hoje existem e amanhã não existirão. Os frutos que Jesus espera que nós produzamos são os frutos de boas obras. São os frutos que se resumem nas 14 obras de misericórdia. E é vivendo as obras de misericórdia que nós um dia possuiremos a vida eterna. Então, se você realmente ama, e do jeito que Jesus amou a sua igreja, você deve viver as obras de misericórdia. Ser espirituais e ser materiais ou corporais, dentre as quais se destaca dar de comer a quem tem sede, tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar de vestir quem anda nu, visitar os doentes, os presos, enterrar os mortos, dar conselho, ensinar os que erram,